Hoje nós estamos aqui no Ferreira e Chagas Advogados e vamos entrevistar um advogado que foi meu professor há 10 anos atrás, que constituiu, junto com o seu sócio, a maior banca de advocacia de Minas Gerais. E nós vamos fazer uma entrevista com ele lá dentro e eu te convido a participar desta entrevista. Você terá muito a aprender sobre marketing jurídico e como ser um advogado de sucesso. Vamos lá? Estamos aqui hoje no Ferreira e Chagas Advogados, uma das maiores bancas de advocacia do Brasil, e está aqui do meu lado o professor Dr. Davidson Malaco, advogado, mestre em Direito do Trabalho, a quem me deu a grande honra de entrevistá-lo, e eu gostaria que você contasse um pouco sobre o escritório e a trajetória do escritório até você se constituir como profissional e se constituir também como membro dessa instituição que a gente vai apresentar para os internautas. Bom, contando um pouco da história, né, do Ferreira e Chagas Advogados, o Ferreira e Chagas Advogados hoje tem, né, uma atuação a nível nacional, né, então uma atuação consolidada a nível nacional. Temos hoje, né, a nossa matriz em Belo Horizonte, Minas Gerais, nascemos aqui em Belo Horizonte, mas temos filiais em Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e também Porto Alegre. Temos um projeto, né, de expansão para também construirmos filiais nos estados do Nordeste, porque essa necessidade ela acaba sendo imperiosa, né, para um grande escritório de advocacia, para os advogados que aqui atuam. Temos hoje 180 advogados, né, colaboradores no nosso escritório, espalhados aí pelo Brasil todo, e um corpo de funcionários, né, também de colaboradores, de 400 pessoas. O escritório tem hoje uma idade, né, de 22 anos de mercado, né, começou também pequeno e se consolidando, se estruturando, buscando novas oportunidades, né, novos negócios. Então hoje, com 23 anos de mercado consolidado e com uma estrutura, né, de hoje 9 andares aqui no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, mais uma casa também ao lado que fica o setor administrativo financeiro, né, do escritório de advocacia. Então assim, na verdade é um orgulho muito grande, né, fazer parte dessa instituição, como você disse, né? Mas lembrar a vocês que nós também começamos, né? Começamos como um escritório pequeno, né? Como um escritório de poucos advogados. Então o Ferreira e Chagas hoje é uma realidade dentro da advocacia empresarial. E temos como missão de ser reconhecidos exatamente como o melhor escritório de advocacia no nosso segmento empresarial. Davidson, eu percebo que o Ferreira e Chagas Advogados hoje é uma instituição, né, muito bem consolidada no mercado, né, com grandes anseios aí de ser a número 1 do país. Mas e individualmente, aquele advogado que está iniciando a carreira, aquele advogado que ainda sonha em montar o escritório, né, e ele tem ali uma longa trajetória para percorrer. É lógico que ele anseia também isso, mas é um alvo um pouco distante para ele. Então eu queria que você contasse um pouco como que foi a sua trajetória no início, por que você escolheu a advocacia, como que começou a construção do Ferreira e Chagas e o profissional Davidson Malaco como um indivíduo ali antes de pertencer à instituição Ferreira e Chagas. Eu posso afirmar que eu comecei como todos vocês, né? E isso acho que é um grande ponto a ser destacado, porque os mesmos medos, os anseios, né, e os mesmos projetos que vocês têm no início da carreira, eu também tive, né? Então eu não comecei grande, né? Eu não comecei como já um profissional consolidado. Pelo contrário, eu construí todo um aparato, né? E tive
oportunidades, enfim, construir oportunidades que permitiram chegar a esse espaço. Eu comecei, como todos vocês, né, com as mesmas dificuldades que todo qualquer profissional iniciante tem. Mas falando um pouco, né, e rapidamente sobre a minha trajetória, eu me formei em 2000, né, então cursei a faculdade de Direito, e acho que um destaque também importante é que a formação consolidada profissional, ela começa com um belíssimo curso, né, com um curso bem feito, com um curso focado, com um curso onde você possa absorver todos os ensinamentos para a formação da sua estrutura técnica. Então fiz um excelente curso de Direito e nessa tramitação do curso eu conheci alguns professores que acabaram destacando um pouco de alguns predicados que eu tinha. E um deles a facilidade de falar em público, a facilidade de se expressar, e isso veio a uma oportunidade de uma formação para a área acadêmica, né? Então, além daquilo que eu já estudava para a minha área profissional, para a advocacia, eu também acabei estudando bem mais, porque me despertaram, e aí, ao me despertar, eu também consegui absorver esse novo projeto de ser professor. Logo depois da minha formação em 2000, em 2001 eu fiz um curso de pós-graduação, que eu acho que funciona como uma escada, né, para a academia, e depois eu fiz em 2002 o curso de mestrado, né, na Universidade Católica de Minas Gerais, e aí a partir de então consolidei a minha formação técnica. Logo então, quando formei, comecei como a grande maioria de vocês, em um escritório pequeno, né? Me lembro muito bem, numa pequena sala, né? No bairro Santa Efigênia. Depois tive uma oportunidade também ímpar de trabalhar em sindicatos de categoria profissional. Bom lembrar que, já que eu disse no início sobre foco, né? Eu sempre tive o foco no direito do trabalho, né? Eu acho que hoje o direito vive a era da especialização, né? Eu costumo dizer, Rodrigo, que é uma comparação que a gente faz até com a medicina, né? Com a área médica. Então, o médico hoje ele tem uma especialização. Então, quando você vai a um ortopedista, então o ortopedista que só entende só de ombro, né? Tem ortopedista que só entende só de joelho, tem ortopedista que é só pernas. E no direito nós temos muito isso também, né? É evidente que a escolha de um projeto tem a ver com a afinidade que você tem para cada ramo jurídico, né? Eu, por exemplo, não tinha tantas afinidades, apesar de saber da importância de outras matérias, mas o que me sempre apaixonou foi o direito do trabalho. Então, eu escolhi a academia para o direito do trabalho e escolhi a minha advocacia também para o direito do trabalho. Então, o foco é essencial, né, na projeção de uma carreira jurídica. Então, aí, a partir daí, né, tanto na academia quanto na advocacia, eu comecei a ter oportunidades exatamente por ter já consolidado um conhecimento técnico, né? Para deixar claro também, nunca deixei de estudar todos os dias, assim como estudo até hoje, né? Então, em 13 anos aí, quase 14 anos de formação, eu tenho ainda estudado todos os dias, né? Sistematicamente, isso não acaba me traz, não acaba demais, né? A gente pode pensar que acaba, mas não acaba. Não espaço, né? Exatamente, pelo contrário, né? Ele cria novas oportunidades, né? O conhecimento ele acaba criando novas oportunidades e sabendo aonde você pode buscar essas novas oportunidades. Então, a partir daí, né, eu tive o convite para fazer parte do Ferreira Chagas, junto com o professor Antônio Fabrício, também sócio aqui do escritório, e nós consolidamos essa nossa advocacia focada no direito do trabalho a partir dessas oportunidades aqui no Ferreira Chagas. O Davis, eu vejo que imprescindivelmente é necessário a formação jurídica por excelência. Exatamente. Mas qual que é a grande sacada para chegar no mercado e captar cliente? Porque a grande dúvida, tanto no blog, quem segue o Advogado de Sucesso, a grande questão que chega para nós é: eu não sei captar cliente. Qual que é a sacada de mercado? Sabendo que o jurista ele tem que ser já excelente para destacar de alguma maneira no mercado, mas você praticava alguma
sacada no início que você faz hoje, ou alguma coisa que você fez no início que você não pratica hoje? Você poderia dizer alguma coisa para quem está nos assistindo? O que realmente, né, digamos, partindo de uma premissa, né, de uma base, e essa base nunca pode ser mudada, né, porque os demais desdobramentos elas acabam sendo apenas um desdobramento dessa base, né? Essa base ela não pode ser retirada, né? Assim como nós conhecemos os princípios, né, do direito. A base é a formação técnica. A partir daí, o profissional ele começa a se destacar, né? Eu posso dizer a vocês, esse é um dado até que infelizmente a gente tem que trazer, mas a gente percebe hoje, né, em boa parte de advogados, a falta dessa técnica, né? Infelizmente. E por isso que muitas vezes o advogado de sucesso não consegue, né, chegar efetivamente a esse plano, porque não parte da premissa, né? Então ele não consegue partir da premissa, ele não consegue atingir esse fim almejado, o sucesso almejado, a felicidade profissional. Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira matriz que nós temos que trabalhar. Acho que o ponto que me parece de maior destaque, que eu fiz no início da minha carreira, mas faria muito mais se estivesse começando novamente, é o advogado empreendedor, né? É o advogado que sabe buscar oportunidades, é o advogado proativo, né? Porque na advocacia, como nós temos algumas restrições no Código de Ética, né? Nós temos muito receio de ser proativo, né? E o Código, na verdade, ele não restringe essa proatividade, né? A proatividade do empreendedorismo. Né? Aliás, só te interrompendo, um dos grandes equívocos de quem está começando a advocacia é achar que a OAB restringe, né? Então cria ali um duelo, a OAB não me deixa fazer marketing. Exatamente. E não é bem assim. Pelo contrário. Na verdade, o que o Código salienta, o que a OAB salienta é que nós não podemos exercer uma atividade comercial, né? O seu objeto não é uma comercialização. Então, por isso que há vedações, né, em certo grau. Agora, o advogado empreendedor é o advogado que busca oportunidades. E eu busquei oportunidades, né? Então, você pode citar algumas delas? Por exemplo, o que eu busquei, né, em termos de oportunidade? Um resultado efetivo. Que trouxe realmente um resultado muito efetivo. No determinado campo sindical, por exemplo, eu percebi que não tinha muitos advogados, né, trabalhando nesse campo sindical. Então, eu procurei me especializar nesse campo sindical. E aí surgiram oportunidades belíssimas no campo sindical, né? Eu costumo dizer, inclusive em sala de aula, Rodrigo, não sei se você se lembra, que nós temos que parar com uma certa repetição no direito, que o bom é o direito penal, o bom é o direito civil, o bom é o direito de família. Na verdade, todos são importantes, né? Mas nós sabemos que esses campos, eles acabam sendo campos que estão saturados, né, de profissionais. E aí o destaque que você terá nesse campo vai demorar muito mais. Sim. E o que eu busquei foi exatamente, numa demonstração de empreendedorismo, eu busquei um pouco de um projeto daquilo que não se conhecia tão bem, ou não se praticava tão bem. É importante você tocar nesse ponto, porque um dos meus vídeos que tem no Advogado de Sucesso, eu falo da especialidade, que a gente chama de disrupção. Você fica numa atmosfera rarefeita quando você sabe de um determinado assunto jurídico que a maioria dos advogados não sabe. Por exemplo, direito biomédico. Exatamente. Eu me lembro, sim, quando você disse, e eu acredito que você estava especializando nessa área de sindicatos, falou, olha, o advogado que se destacar com especialidade em dissídios coletivos, ele vai ser um especialista de destaque, porque tem muito poucos advogados nessa área. Exatamente. Aquilo ali me tocou de uma maneira tal, eu tenho que ficar nessa área rarefeita. Exatamente. Na hora que eu for visto para aquele potencial cliente que está me vendo ali, ele me veja e me perceba como um diferencial. Exatamente. Eu acho que essa é uma grande demarcação. Então eu busquei exatamente, né, nesse campo, por exemplo, do direito sindical, onde as oportunidades no campo
negocial, sindical, coletivo e no campo individual acabaram acontecendo, né? Quer dizer, as oportunidades no campo individual vieram a reboque, digamos assim, né? Então eu acho que naquela oportunidade, já no início, eu procurei, e não sei porquê, viu, Rodrigo? Eu não sei explicar por que isso aconteceu. Eu acho que é um pouco do espírito mesmo, né? De proatividade. Porque ninguém me deu esse toque, né? Ninguém me falou sobre isso. Mas eu já percebi, aí, até vendo também profissionais fora do Brasil, né? Os profissionais de direito fora do Brasil, que o advogado ele tem que ter essa marca de empreendedorismo para chegar a um sucesso profissional, né? Então, transitar pelo comum, a sua chance de ser um advogado de sucesso é muito mais difícil. Ela poderá acontecer, mas me parece que de uma forma até muito mais prolongada. Agora, transitar naquilo que poucos profissionais dominam, aí você vai ser certamente e rapidamente um advogado de sucesso, ao meu ver, né? Desde que você parta da premissa, né, da qualidade técnica imprescindível, né? Porque pode ser que, se você não tem essa oportunidade técnica, essa qualificação técnica, a oportunidade técnica venha e você não consiga depois mostrar realmente o seu valor, né? Então, essa é a premissa essencial. Davidson, você tocou num ponto interessante, que é a questão da especialidade, e um outro questionamento que as pessoas fazem no advogado de sucesso é o seguinte: renda previsível. Hoje tem-se muita mentalidade de fazer um procedimento por demanda, e o advogado muitas vezes ele não cria um relacionamento de longo prazo com aquele cliente. Ou seja, aquele cliente que você está trabalhando, ele é uma referência para indicar outros. Então, o relacionamento com o cliente a longo prazo e você fazer as tratativas com eles a longo prazo é muito importante. Então, o questionamento que eles fazem é o seguinte: eu não consigo ter renda previsível para pagar minhas contas. Então, às vezes, alunos juntam-se ali com 2, 3, montam o escritório, faz aquela coisa muito bonita, mas ninguém ali tem renda previsível. E o direito de trabalho é muito interessante porque tem dois lados muito distintos. Quando a gente trabalha a questão da advocacia de partido para a empresa, é fácil da gente vislumbrar a renda previsível, porque uma empresa, ela naturalmente, a gente já vislumbra que ela depende ali de uma assessoria jurídica na área do trabalho e paga mensalmente o advogado. Mas para quem advoga do outro lado, o reclamante, como é que vai conseguir renda previsível trabalhando do outro lado da banca? Essa situação ela realmente acontece no campo trabalhista, né? Então essa é uma realidade. Não existe hoje, né, uma previsão adequadíssima sobre o quanto se deve se investir num determinado escritório, do porte do escritório. Mas o que me chama a atenção na sua pergunta, Rodrigo, é um pouco do advogado empresário, né? Quer dizer, o advogado ele tem que ter também o conhecimento sobre o negócio que ele vai criar. Então isso é muito importante também. Então o exemplo que você deu é um exemplo de um empreendedor que vai ser fracassado, né? Vamos juntar aqui e vamos dividir uma conta e vai dar certo. Isso não vai dar certo, né? Sem planejamento algum, né? É muito difícil de dar certo. Exatamente, sem orçamento algum. E aí, diria, né, que por isso que a gente está trabalhando hoje o profissional do direito polivalente, né, aquele que tem vários predicados também em outros fenômenos científicos, que não apenas o direito, né? E por isso que eu usei essa palavra do advogado empresário, né, daquele que vai ser um empreendedor efetivamente. E como empreendedor, você vai fazer um investimento naquele negócio. E aí o investimento realmente vai depender um pouco daquilo que você tem como foco. Se o seu foco for a advocacia de reclamados, você vai ter, digamos assim, um planejamento mais simples, né? Porque a própria clientela que lhe paga mensalmente, ela sustentaria o escritório, pelo menos os custos iniciais do escritório. Mas para a advocacia de reclamante, como você trabalha no êxito, né? Você vai ter que começar a trabalhar com um planejamento financeiro, né? Ou seja, você vai ter que investir, né? E aí investir à primeira vista, se você não tiver o capital, seria um capital de empréstimo, né? Algo desse porte, digamos assim. Por quê? Porque
essas contas elas devem ser pagas, né, naturalmente, a tributação, enfim, tudo aquilo que gira em torno do exercício de um negócio. Então, para o advogado reclamante, o planejamento é um pouco diferente. E se você assim não fizer, você vai ter que começar a dar giro em sua atuação profissional, e esse giro pode ser prejudicial porque você estaria enganando o próprio cliente, né? Então você estaria buscando dinheiro rápido e não a entrega jurisdicional, né? Ou atender efetivamente o interesse do cliente. Vou dar um exemplo mais claro, né? Para se entender. Então, como você está em um aperto financeiro, você acaba fazendo um mau acordo para atender os seus honorários. Entendi. E acaba não fidelizando o cliente, que é o grande referencial que a gente poderia destacar aqui, né? Como é que você vai conseguir se consolidar? A partir do momento que você for referência para o seu cliente. Quando eu disse no início que a nossa missão é ser reconhecido o maior escritório, o melhor escritório de advocacia empresarial do Brasil, uma das premissas que nós trabalhamos aqui no escritório é exatamente isso, né? Que o cliente reconheça no escritório e nas pessoas que aqui trabalham o melhor escritório, o referencial, né? Trocando em miúdo seria mais ou menos o seguinte: se eu tenho um problema na área jurídica, quem eu vou procurar? O escritório Ferreira e Chagas. Eu vou procurar o Davidson, eu vou procurar os profissionais que ali estão. Então, você tem que buscar ser referência para o seu cliente. E fazendo um mau acordo, por exemplo, você não vai ser referência para ninguém, né? Você falou uma coisa interessante e acabou que me deu um gancho para fazer uma outra pergunta aqui. E as pessoas também que estão inscritas no Advogado C, se assistem, acompanham os vídeos, falam muito da questão da concorrência. E o exemplo aqui somos nós. O meu escritório é infinitamente menor do que o seu. E há 10 anos eu fui seu aluno, né? E nunca me preocupei com a questão de concorrência. E essa é uma grande pergunta. Às vezes o advogado iniciante fala assim: mas eu trabalho numa cidade pequena, 12 mil habitantes, 20 mil habitantes, e os advogados já saturaram o mercado ali, e é muito difícil de eu conseguir ali infiltrar nesse mercado. Então eu acho que não é um fator também o tamanho. Eu acho que o mercado ele sempre vai dar condição àquele advogado iniciante que está começando. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Por isso que, por exemplo, existem, né, clientes de pequeno porte e clientes de grande porte, né? Normalmente o cliente de grande porte ele vai procurar um escritório que já tenha um grande porte. Claro. Mas se nós pensarmos aqui que hoje, né, então falando especificamente de direito do trabalho, a grande maioria das empresas são empresas de pequeno porte, que dão maior empregabilidade, então você está no campo adequado, você está no campo que pode sim se buscar o sucesso, né? E o fato de você ser pequeno hoje, assim como fui também no passado, no início, não quer significar que você não tenha depois uma advocacia para ter essa empresa de grande porte, né? Desde que você comece a virar referencial. Do cliente sentir que você é o advogado dele, né? Propriamente dito, é aquele que vai resolver o seu problema. Às vezes nem na sua área, né? Ele acaba querendo que você advogue para ele em outras áreas, daí vem as parcerias, né? Enfim, vem também o coleguismo, a amizade, né? As nossas amizades profissionais. Então, eu diria a você, Rodrigo, e aos nossos, né, ouvintes e telespectadores, né? Internautas, usuários, né? Todos os usuários aí do projeto. Até hoje eu não né? consegui definir o que é um usuário lá da internet. Exatamente. Se ele é um ouvinte, se ele é um telespectador, porque a gente tem vídeo, áudio, texto. Exatamente. Então, o que eu diria a todos vocês é que há espaço e sempre haverá espaço, seja para o profissional iniciante, seja para o profissional que já tem alguns anos aí de carreira, né? Mesmo que você possa pensar numa advocacia focada no interior, se você for empreendedor, você vai trazer soluções em demandas que não se pensava. Então é um pouco, né, daquilo que eu falei no início, né, da proatividade, né? Então se você ficar esperando só a demanda chegar e você solucionar, ela não vai chegar para você, ela vai chegar para aquele que já tem algum tempo de mercado. Então você tem que criar essas oportunidades, e é possível criar essas oportunidades. Então
Então, você me pediu um exemplo, eu acabei dando um exemplo. Posso dar um outro aqui agora também, né, que eu gosto de falar muito, né? O direito esportivo, por exemplo. Hoje são pouquíssimos advogados que atuam no direito esportivo. E é um campo que pouquíssimos profissionais têm a premissa técnica adequada para ali advogar, para ali, portanto, atuar. Então, né, dei uma dica ocorrida comigo e dei uma dica agora que fica aí no plano geral estratégico de vocês. Eu acho uma coisa muito importante também essa visão de concorrência, né? O advogado, principalmente o advogado iniciante, ele acha que os outros advogados são concorrentes. Mudar essa mentalidade é muito importante, porque nós não absorvemos serviço, captando serviço somente de potenciais clientes, unindo em parcerias, né? Isso é muito trabalho de correspondência de outros escritórios, né? Aliando-se com outros profissionais de outras áreas que poderão indicar e ser indicados, enfim, há um outro leque possível de captar clientes que não simplesmente focar a atenção só no potencial. Deixa eu contar até já aproveitando essa sua fala, Rodrigo. Nós tivemos aqui, né, então um caso concreto de uma correspondente, né, no interior de Minas Gerais, que fez um serviço tão bom, mas tão bom, mas tão bom e tão adequado, fidelizou tão o escritório e fidelizou tanto os clientes do escritório, que nós tivemos que abrir uma filial, né, exatamente para ela, né? Então, quer dizer, nós temos até esse histórico aqui também, né, já de construção, em que não se percebeu essa concorrência, pelo contrário, se percebeu na parceria uma oportunidade. E essa parceria, essas oportunidades, elas podem caminhar lado a lado, né? Quantas vezes você, como referencial, acaba recebendo indicações por ser referencial, né? E essa parceria é extremamente saudável. Por quê? Porque se hoje nós vemos na era, ao meu ver, da especialização, a parceria ela é muito importante, né? Porque o seu cliente vai lhe procurar também para uma determinada área e ele só vai aceitar a indicação porque você é o referencial. Entendi. E aí surgiu a oportunidade, né? Que legal. Professor David, uma última pergunta. Eu sempre faço a pergunta para quem eu estou entrevistando, é a seguinte: se você tivesse que começar tudo novamente, não tivesse hoje com o seu escritório consolidado, os contatos que você tem, enfim, a estrutura que você tem, a visibilidade que você hoje possui como profissional, como você iria dar o primeiro passo para conseguir tudo novamente? Bom, eu poderia dizer que eu começaria tudo, né, de novo, com a maior tranquilidade, com a maior paz de espírito, né, e principalmente com a maior alegria e vontade, né. Agora, o que eu faria diferente? Eu seria mais empreendedor. Eu buscaria uma maior profissionalização, inclusive em outras áreas, né, que não apenas o direito, né. Buscaria ser gestor, ter a gestão, né, consolidada do meu negócio. Criaria um negócio jurídico, criaria um escritório, mas um escritório já profissional desde o seu nascedouro, né? A gente sabe que a grande maioria dos escritórios, né, e aqui é o caso do Ferreira Chagas, começou também com um sonho de dois sócios, né, o Dr. Marcos Chagas e o Dr. Fernando Fraga, né, junto com o Dr. Tarcísio Ferreira, e começou também pequeno, começou extremamente informal e hoje, né, virou essa potência de escritório. Então eu seria mais profissional, eu já começaria extremamente profissional, né? Não só no sentido técnico, como disse a premissa, né? Mas buscando também novos ares científicos, né? Um programa de gestão estratégica, um programa de gestão de negócios, né? Saber tratar com o cliente, saber cuidar do meu negócio, cuidar da minha empresa, né? Ter um ar de empresa a um escritório de advocacia que a grande maioria não faz, né? Eu percebo isso claramente nas andanças e nas conversas que tenho com meus amigos e colegas advogados e vejo que às vezes o escritório é tratado como uma planilha de Excel, né? Crédito e débito, e é muito mais do que isso, né? Nós temos hoje uma concepção de planejamento, né, de estruturação empresarial muito maior do que apenas
uma mera planilha do Excel e no máximo às vezes um programa no computador que vai criar lá um campo de despesas e um campo de crédito. Você tem que ser muito mais do que isso. Então eu diria que eu começaria a ser mais profissional mais cedo, né? O que me tornei, obviamente, um pouco mais tarde, porque não tive ninguém que falasse isso. Mas já que a pergunta é retroagir, mas sem tirar o conhecimento que a gente tem, eu acho que eu faria diferente, né? Seria, repito, mais empreendedor. Eu buscaria novos ares, buscaria novos negócios, buscaria novas oportunidades, criaria novas oportunidades, né? E também, algo que eu não fiz no início e que você me perguntou também aqui, eu criaria uma rede de relacionamentos maior, né? E essa rede de relacionamentos hoje ela é extremamente importante, né? Criaria algo também dentro do chamado marketing jurídico, né? Que nós conversamos aqui antecipadamente. Criaria também mídias sociais, né? de demonstração do trabalho. Também, se pudesse investir, né? Estou falando obviamente isso em tese, em assessorias de imprensa, de comunicação, que eu acho que é muito importante estabelecer, né? Para com o seu próprio cliente um referencial também de organização através de assessoramentos de outras áreas. Então, enfim, eu seria mais profissional, né? Eu não seria apenas um advogado, né? Apenas um advogado, né? Eu seria um profissional mais completo. Entendeu? Show de bola. Ei, Rodrigão. Tá tão bem.